Vamos iniciar aqui nossa aula. Hoje a gente vai estudar um dos assuntos de maior importância no ensino médio. Então, é a partir de agora que a gente vai falar um pouco sobre função. Então, quase 80% de todo o conteúdo do ensino médio envolve um pouco de função. Então, é muito importante a gente aprender o conceito básico do que seria uma função. Então, seria interessante todo mundo prestar atenção na aula, porque esse conceito vocês vão carregar até terceira série do ensino médio ou até no ensino superior. Caso vocês façam algum curso de engenharia, então vocês vão sempre estar vendo a ideia de função. Ano passado, no nono ano, no módulo do infinito, do Coq, a gente falou um pouco sobre a ideia de função, né, do que seria a função, que é uma relação entre dois conjuntos. A gente faz uma comparação de duas grandezas, de dois conjuntos diferentes. E para a gente falar um pouco sobre função, vamos aqui construir uma noção intuitiva do que seria função, fazendo uma relação com física, né? Vamos falar um pouquinho sobre essas duas escalas termométricas que vocês conhecem, que são as escalas Celsius e Fahrenheit. A escala Celsius é muito utilizada em países ocidentais, aqui no Brasil, América do Sul. Fahrenheit é em países ingleses, como nos Estados Unidos e na Inglaterra é utilizada essa medida Fahrenheit. Então, a noção de função ela está associada à ideia de correspondência entre duas variáveis, né? Então, há uma relação de dependência dessas variáveis. Por exemplo, vamos destacar aqui a correspondência entre diferentes unidades de medidas. Então, há diversas unidades para a gente medir a temperatura. Vocês conhecem a escala Kelvin, que é a escala absoluta, né? Que é utilizada em laboratórios. Tem a escala Fahrenheit e tem a escala Celsius, que são as três mais conhecidas. Então, a escala Celsius ela é uma escala que varia de 0 a 100 graus, né? A gente toma como ponto de referência essas duas temperaturas, que são os pontos de ebulição e fusão da água. O ponto de fusão da água é a temperatura zero. Isso na escala Celsius, tá bom? E a temperatura de fusão da água é de 100. Então, a escala Celsius está graduada de 0 a 100 graus. Ou seja, a gente toma esses dois pontos de referência, 0 grau é o ponto de fusão da água, 100 graus é o ponto de ebulição. Então, isso significa que temperaturas maiores que 100 graus, a água está em outro estado físico, né, que é o estado gasoso. Entre 0 e 100, estado líquido, e abaixo de 0 grau a gente tem o estado sólido. Na temperatura Fahrenheit, a água ela entra no seu estado de fusão na temperatura de 32 Fahrenheit. A água ela entra em ebulição na temperatura de 212 Fahrenheit. Então, aqui, na escala Celsius, a gente tem uma variação de 100 graus, tá vendo? Já na escala Fahrenheit, a gente tem uma variação de 180 graus. Então, de 32 para 212, a gente tem uma variação aqui de 180 graus. E aí eu queria encontrar uma relação entre a temperatura Celsius e Fahrenheit, e vice-versa. Por exemplo, como é que eu faria para transformar uma temperatura Celsius em Fahrenheit? Então, por exemplo, você tem um amigo inglês que vem passar um tempo no Brasil, ele não conhece a escala Celsius, vocês estão conversando e ele quer saber a temperatura, só que a temperatura em graus Celsius para ele não faz sentido e a gente quer converter essa temperatura de Celsius para Fahrenheit, tá bom? Então vamos encontrar aqui uma relação entre a temperatura Fahrenheit e Kelvin, aliás, e Celsius. Vamos encontrar uma relação entre essas duas temperaturas. A gente pode utilizar aqui segmentos proporcionais. Então imagine o seguinte, eu tenho aqui uma temperatura em graus Celsius
E eu quero saber quem é o correspondente dessa temperatura Celsius aqui, em Fahrenheit. Eu vou chamar de TF. Então, TC vai ser minha temperatura Celsius e TF minha temperatura Fahrenheit. Então, aqui a gente vai fazer razão entre segmentos proporcionais. Então, observe que essa razão aqui, T0, TC sobre 0, aliás, TC menos 0, esse pedaço aqui, ele é proporcional a esse pedaço. Eles têm o mesmo comprimento, tá vendo? Então, daqui para cá tem o mesmo comprimento daqui para cá. Ou seja, significa que TC menos 0, que é esse comprimento aqui, de 0 até TC, vou botar aqui uma igualdade, vai ser igual a TF menos 32. Ou seja, esses dois segmentos eles são proporcionais, eles têm o mesmo comprimento, tá bom? Então, esse comprimento aqui é TC menos 0 e esse aqui é TF menos 32. Assim como 100 menos 0, que é esse pedaço aqui, de 100 até 0, está para 212 menos 32. Ou seja, esses dois pedaços aqui, eles têm o mesmo comprimento. E aqui a gente montou uma proporção, que é uma igualdade entre duas razões, tá bom? Então, TC menos 0 dá TC, que é a temperatura em graus Celsius, dividido por 100, que é 100 menos 0, né? 100 menos 0 vai dar 100. Então, fica TC sobre 100 é igual a TF, que é a temperatura Fahrenheit, menos 32 sobre 180. Que é 212 menos 32. Aqui eu posso utilizar a ideia de proporção, né? Multiplicando os meios pelos extremos. A gente utiliza aqui o teorema fundamental da proporção, que diz se eu tenho uma proporção, se eu tenho uma igualdade entre duas razões, então o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou vice-versa. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Para essa conta não ficar muito chata e grande, eu vou simplificar esse 100 com esse 180. Então aqui a gente vai ter TC sobre 10 é igual a TF menos 32 sobre 18. Aqui a gente aplica a ideia de proporção. Eu vou pegar o 10 e multiplico por TF menos 32. Então vai ficar 10 multiplicado por TF menos 32 tem que ser igual a TC vezes 18. Ou seja, 18 vezes TC. Eu vou isolar o TF, né? Porque eu quero encontrar a temperatura Fahrenheit em função da temperatura Celsius. Então, se eu sei a temperatura Celsius, tem como eu transformar em Fahrenheit. Então, ó, esse 10 que está multiplicando o TF menos 32, eu vou passar dividindo do outro lado. Então, vai ficar ó, TF, que é a temperatura Fahrenheit, menos 32 é igual a 18, que multiplica TC, que é a temperatura Celsius, dividido por 10. Bom, 18 dividido por 10, eu posso simplificar essa fração. Então, vai ficar o TF, temperatura Fahrenheit, vai ser igual. 18 e 10 são pares, então são divisíveis por 2. Então, vai ficar o 9, quando eu simplifico 18 por 2, dá 9. TC sobre 5, porque 10 dividido por 2 é 5. A gente simplifica, né? 18 décimos é o mesmo que 9 quintos. E esse menos 32, que estava subtraindo no primeiro membro, passa somando. Então, está aqui. A gente encontrou uma expressão que relaciona a temperatura em graus Celsius com a temperatura em Fahrenheit. Então, por exemplo, se eu quiser transformar uma temperatura de graus Celsius para Fahrenheit, eu posso utilizar essa expressão. Tá bom? Então, observe que essas duas grandezas elas estão relacionadas. Quem são as grandezas? O que é grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, né? Então, essas duas grandezas, TF e TC, elas estão relacionadas. Uma depende da outra. Né? Então, por exemplo, há uma temperatura de 0 graus Celsius. Então, 0 graus Celsius corresponde a quantos Fahrenheit? Né? Então, vamos fazer aqui uma tabelinha agora.
e comparar algumas temperaturas em graus Celsius com Fahrenheit. Então, aqui eu tenho graus Celsius, aqui eu tenho Fahrenheit. Então, para uma temperatura de 0 graus Celsius, 0 graus Celsius corresponde a quantos Fahrenheit? É óbvio que aqui, pela nossa escala, eu sei que vale 32, né? Que é o ponto de fusão da água. Então, 0 graus Celsius é o mesmo na temperatura Fahrenheit que 32 Fahrenheit. Ou seja, quando a temperatura aqui em Celsius é 0, né, então vai ficar TF é igual a 9 vezes a temperatura em Celsius, que é 0, dividido por 5, mais 32. Então, esse cara aqui vai para 0, né? Então, a temperatura vai ser 32. Ou seja, quando a temperatura Celsius é 0, então a temperatura Fahrenheit é 32. E se a temperatura tiver a 10 graus Celsius? Então, 10 graus Celsius equivale a quantos Fahrenheit? Então, vamos supor que o seu amigo está lá no sul do Brasil e está lá mostrando 10 graus Celsius, né? E ele não tem a noção do que seria essa temperatura em graus Celsius. Então, como é que a gente poderia transformar essa temperatura em graus Celsius para Fahrenheit para que faça sentido para nosso amigo? Então, é bem simples. Como a gente já tem uma expressão que relaciona a temperatura Fahrenheit e Celsius, na verdade, eu vou substituir aqui agora o TC, que é a temperatura em graus Celsius, por 10, para a gente achar o valor de TF. Então, a temperatura em Fahrenheit vai ser igual a 9 vezes a temperatura em graus Celsius, que é 10, sobre 5, mais 32. Isso aqui vai dar quanto? 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 9, 18. 18 mais 32 dá 50. Ou seja, 50 Fahrenheit. Ou seja, se você falar, ó, aqui está uma temperatura de 10 Fahrenheit. Então, ele já sabe que é mais ou menos 10 graus Celsius. Não está um pouco frio. A temperatura de 50 Fahrenheit. E se tivesse a 20 graus Celsius? Então, 20 graus Celsius corresponde a qual temperatura em Fahrenheit? A gente faz o mesmo processo. Como a gente tem uma expressão que relaciona a temperatura Fahrenheit e Celsius, né? Então, eu sei que 9 multiplicado por 20, que é a temperatura em Celsius, dividido por 5, mais 32. Isso aqui vai dar 36 mais 32, né? Porque 20 dividido por 5. Aliás, 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 9, 36, mais 32 dá 68. Ou seja, 20 graus Celsius na escala Fahrenheit equivale a 68 Fahrenheit. E a temperatura de ebulição da água em Celsius é 100, né? 100 graus Celsius, que corresponde a 212 Fahrenheit. Então, se você substituir aqui por 100 agora, você vai encontrar 212. Então, esses valores obtidos, eles podem ser obtidos por uma fórmula matemática, que é essa aqui, né? Se você quisesse também simplificar esse 9/5, quisesse colocar na forma de número decimal, não tem problema. Então, temperatura em Fahrenheit seria 9 dividido por 5, isso aqui dá 1,8. Então, fica 1,8, que multiplica a temperatura Celsius mais 32. Isso aqui é como se fosse uma forma, uma receita, né, para a gente transformar a temperatura em de graus Celsius para Fahrenheit. Então, essa forma ela foi obtida com a aplicação da ideia de proporção, né, de proporcionalidade entre as diferenças de cada temperatura. Então, eu peguei TC, subtraí de 0, depois peguei TF, subtraí de 32. Lembrando que essas duas temperaturas elas estão no mesmo nível, né? Então, elas são... Essa temperatura em Celsius é a mesma que essa temperatura em Fahrenheit. Então, a gente montou aqui uma proporção e encontrou uma expressão. Tá bom? Nessa relação aqui, TF é igual a
1,8 TC mais 32, há uma correspondência unívoca aqui. Ou seja, cada valor de TC ele tem um correspondente em TF. Então, se você analisar, o 0 ele está em correspondência com 32. O 10 ele está em correspondência com 50. O 20 ele está em correspondência com 68. Né? Então, essa relação de dependência em que uma variável ela depende da outra, elas são conhecidas por funções. Nesse caso, a gente disse que a temperatura em graus Celsius é uma variável independente e a temperatura Fahrenheit é a variável dependente. Por quê? Porque se você analisar essa expressão, a temperatura Fahrenheit ela depende da temperatura em Celsius. E a temperatura Celsius não depende de ninguém. Então, essa variável aqui, essa grandeza, essa variável, ela é chamada de variável dependente, porque para ela ser encontrada, ela depende dessa temperatura aqui. Ela depende desse cara aqui, do TC. E esse aqui é chamada variável independente. Mais tarde a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Variável independente. Há essa associação de um valor de temperatura em graus Celsius ao correspondente valor da temperatura em Fahrenheit, ela é representada por meio de um par ordenado. Tá bom? Assim, considerando a relação 0,32, se a gente for considerar essa relação aqui, ó, essa primeira relação, a gente pode representar o seguinte par ordenado. 0,32. Então, a ideia de par é a ideia de dois números, né? Ordenado porque eles estão em uma determinada ordem. Então, esse par 0,32, a gente tem que tomar cuidado porque ele é diferente do par 32,0. Então, aqui são pares totalmente diferentes, estão vendo? Porque a ordem ela é importante quando a gente está falando sobre pares ordenados. Então, ó, quem seriam os demais pares? Ó, seria o 10,50, depois o 20,68. Então, todos esses pares aqui, ó, 100, 212. Então, esses pares dessa tabela, eles são representados dessa forma, ordenados porque eles estão em determinada ordem. Se você troca a ordem, então o ponto no plano, quando a gente for ver na estante para o plano cartesiano, ele também se altera. Então, observe que a ordem entre os elementos do par ordenado ela é importante. Então, esse ponto 0,32 ele é diferente do ponto 32,0. Porque o primeiro ponto aqui, ele indica o quê? Qual o significado desse primeiro ponto? Ele indica a temperatura de graus Celsius. E o segundo ponto, ele indica a temperatura de Fahrenheit. Tá bom? Então, se você troca a ordem, aqui está indicando o quê? Está indicando a temperatura em Celsius. E aqui em Fahrenheit. Só que isso aqui não vai corresponder a zero, né? Porque se você substituir aqui por 32, que é a temperatura Celsius, isso aqui vai dar um número maior que zero. Então, há uma diferença. Tá bom? Que é o que a gente vai falar agora. A gente vai falar agora sobre par ordenado. Então, a gente já tem uma noção intuitiva de função, né? Então, observe que a gente fez uma comparação entre duas escalas, que é a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Então, a gente já tem uma noção intuitiva do que é uma função, né? Nesse caso, uma função é uma relação entre duas grandezas. Nesse caso, a gente relacionou a grandeza graus Celsius com a grandeza Fahrenheit. Tá bom? Agora a gente vai falar sobre par ordenado. O próprio nome já está dizendo, né? Par ordenado. Ele está em determinada ordem. Par ordenado. Então, o par ordenado de números reais, ele é o conjunto formado por dois números reais em determinada ordem. Tá bom?
Então aqui eu tenho um par ordenado, formado por esses números A e B, onde esses números A e B são números reais. Esses caras aqui são números reais. Em determinada ordem. Então, AB é um par, BA é outro par totalmente diferente. Então, nesse caso, os parênteses, ele vem em substituição às chaves. Né? Por quê? Porque chave indica a ideia de conjunto. Então, se você tem, quando a gente estudou conjunto, a gente viu que o conjunto formado pelos elementos AB é o mesmo conjunto formado pelo elemento BA. Então, a ideia de conjunto, esses dois conjuntos são iguais. Então, para não confundir com conjunto, a gente substitui as chaves pelo parêntese. Então, aqui a gente tem um par ordenado. E a ordem dos pares ordenados, elas são importantes. Então, AB é diferente de BA. Agora, em relação a conjunto, não. Aqui o conjunto AB ele é igual a esse conjunto BA. Dessa forma, o primeiro elemento do meu par ordenado, ele é chamado de abscissa. Tá bom? Esse primeiro cara aqui, do par ordenado, ele é chamado de abscissa. Sempre ele vai ser chamado de abscissa. E o segundo par, ele é chamado de ordenada. Tá bom? Então, o primeiro elemento do par, ele é chamado de abscissa. E o segundo, ele é chamado de ordenada. Então, a gente já sabe que o par AB é diferente do par BA. Isso se eu levar em consideração que B é diferente de A, tá bom? Então, se A é diferente de B, então esses pares aqui eles são diferentes. Agora, se eles forem iguais, por exemplo, o par 1, 1, ele vai ser igual ao par 1, 1, né? Mesmo se eu trocar, porque esses números são iguais. Tá bom? Por exemplo, no par ordenado 1, 2, a abscissa é igual a 1, a ordenada é igual a 2. Agora, se eu trocar os pares, o que é que vai acontecer? A abscissa agora passa a ser 2 e a ordenada passa a ser 1. Então, dois pares ordenados, eles são iguais. Por exemplo, se eu tenho aqui o par XY e eu falo que o par XY ele é igual a esse par AB, então eles só são iguais se somente se acontece o seguinte. Ó. Se a abscissa do primeiro for igual à abscissa do segundo e a ordenada do primeiro for igual à ordenada do segundo. Então, dois pares são iguais se somente se os seus correspondentes são iguais. Tá bom? Por exemplo, vamos determinar os valores de A e B de modo que essa igualdade de pares ordenados seja verdadeira. Então, aqui eu tenho a abscissa do primeiro par, que vale A menos 1, e a ordenada vale B mais 2. Eu quero encontrar os valores de A e B de modo que esses pares ordenados eles sejam iguais. Ou seja, A menos 1 tem que ser igual a 3 e B mais 2 tem que ser igual a 4. Então, para esses dois pares ordenados serem iguais, quais devem ser os valores de A e B? Então, para esses dois pares serem iguais, o valor da abscissa do primeiro ponto, do primeiro par, que é A menos 1, tem que ser igual à abscissa do segundo par, que é 3. Então, A menos 1 é igual a 3, então significa que o A tem que ser igual a 4, porque 4 menos 1 é 3. Né? E para a ordenada do primeiro par ser igual à ordenada do segundo, qual deve ser o valor de B? Então, significa que B mais 2 tem que ser igual a 4, logo, B tem que ser igual a 2, porque 2 mais 2 é 4. Então, se o A for 4 e o B for 2, então significa que esses pares eles são iguais. Né? 4 menos 1, 3. 2 mais 2, 4. Ok? Então, isso aqui que é a igualdade entre pares ordenados. Agora, todo par ordenado ele pode ser representado em um plano, chamado de plano cartesiano. Eu vou abrir agora o GeoGebra aqui, e como a gente vai falar de plano cartesiano, fica mais simples a gente ir lá no GeoGebra. Aqui. Compartilhar aqui a tela com vocês.
Todos vocês já ouviram falar em plano cartesiano, né? Então, o plano cartesiano ele consiste em dois eixos. Um eixo OX e o eixo OY, em que são retas numeradas, né? São retas numéricas, e nessas retas numéricas a gente encontra todos os números reais. São duas retas reais perpendiculares entre si, onde o ponto de encontro dessas retas é a origem, e esse ponto é o ponto de coordenada 0, 0. Vou chamar esse ponto aqui de O. É a minha origem, né? Então, são retas numéricas reais, elas são perpendiculares, ou seja, o ângulo é 90 graus. O primeiro tem orientação positiva para a direita. Então, aqui a gente tem o eixo X, tá vendo? Ele tem orientação positiva para a direita, orientação negativa para a esquerda. O eixo Y, ele tem orientação positiva para cima, orientação negativa para baixo. Observe que o plano cartesiano ele divide a região em 4 partes. E essas partes são chamadas de quadrante. Então, aqui a gente tem o primeiro quadrante. Primeiro quadrante. O nosso primeiro quadrante. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra. Aqui está o primeiro quadrante. E aí a gente vai no sentido anti-horário, né? Aqui é o segundo quadrante. Observe que o plano ele fica dividido em 4 quadrantes, né? Aqui é o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante. Terceiro quadrante. E por fim, aqui eu tenho o quarto quadrante. Quarto quadrante. Esse eixo X, ele é também conhecido como o eixo das abscissas. Eu tenho o eixo das abscissas. Que é o eixo X. Tá vendo? Esse eixo aqui é o eixo X, que é o eixo das abscissas. E esse outro eixo aqui é chamado de eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas. Então, o eixo X também é conhecido como o eixo das abscissas e o eixo Y, ele também é conhecido como o eixo das ordenadas. O ponto de intersecção O entre as duas retas é a origem, tá vendo? Lá no ponto 0, 0. Os pontos dos eixos, eles não pertencem a nenhum quadrante, tá bom? Então, por exemplo, ó, eu vou criar aqui uma paradinha aqui. Vou criar aqui dois controles deslizantes, o A e o B, tá bom? Aí eu vou criar um ponto P em cima, o primeiro em cima do eixo Y, que vai ser o ponto A0, e o segundo, que eu vou chamar de Q, em cima do eixo X, que vai ser o ponto 0B. Então, está aqui os pontos P e Q, né? Então, esses pontos P e Q, eles não pertencem a nenhum quadrante. Então, o ponto P, ele tem coordenadas. Nesse caso aqui, ele tem coordenada 1, 0, né? E o ponto Q, ele tem coordenada 0, 1. Então, pontos do tipo 0y, ele vai estar em cima do eixo y, e pontos e pares ordenados do tipo x0, ele vai estar sobre o eixo das abscissas. Então, observe que se eu pegar, por exemplo, o A e variar, se eu variar ele aqui, ó, tá vendo? O A vale 1. Aí, se eu começar a variar ele, o que é que vai acontecer com o ponto P? Porque o ponto P ele tem coordenadas A, 0, né? Só que o A é esse controle deslizante aqui, ó. Quando eu começo a mover, o ponto A, né, ele vai se deslocar sobre o eixo. Então, esses pontos que estão sobre o eixo, eles não pertencem a nenhum quadrante. Observe que ele passou para a parte negativa, né? Menos 2, tá vendo?
Então esse ponto P, ele é um ponto do tipo x0, ou seja, significa que ele vale zero nas abscissas, né? Então a abscissa dele é zero. Já o ponto B, ele vai se deslocar, aliás, o ponto Q, que ele é do tipo 0B, ele só vai se deslocar em cima do eixo y, né? Então, se ele é positivo, ele está na parte de cima, se ele é negativo, ele está na parte de baixo, tá bom? Então, esse ponto Q, ele é da forma 0y, tá bom? Então, esses pontos aqui que estão sobre o eixo, eles não pertencem a nenhum quadrante. Olha que coisa interessante, ó. Vamos criar aqui um ponto R, e esse ponto R ele vai ser da forma AB, tá bom? Tá, ele está aqui, o ponto R. Por quê? Porque ele tem abscissa 0,7 ordenada menos 1,4. Aqui a gente vai ver uma relação bem interessante, que é o seguinte, ó. Deixa eu fazer aqui um segmento de reta. A gente vai estudar, a gente vai fazer um estudo aqui dos pontos em relação aos quadrantes. Vou dar uma arrumada aqui, peraí. Tirar isso aqui. Então, meu ponto R ele tem essas coordenadas. E eu vou deixar isso aqui pontilhado. Eu quero que vocês percebam uma coisa. Ó. Quando é que um ponto está no primeiro quadrante? Então, observe que esse ponto R está no primeiro quadrante. Então, sempre que as coordenadas, a abscissa e a ordenada, eles forem números positivos, significa que o ponto ele sempre vai pertencer ao primeiro quadrante. Né? Por exemplo, onde é que está o ponto 2, 3? Onde é que está o ponto 2, 3? 2 e 3. 2 e 3 está aqui, tá vendo? Então, aqui eu tenho o meu ponto 2, 3, por quê? Porque ele está a uma distância de 2 unidades do eixo x e 3 unidades do eixo y. Então, aqui está o ponto 2, 3. Então, a projeção desse ponto no eixo x, ou seja, se você projetar esse ponto no eixo x, ele bate lá no 2, e se você projetar esse ponto no eixo y, ele bate lá no 3. Né? Então, aqui eu tenho o ponto 2, 3. O que é que acontece se eu alterar a ordem desse ponto? Se eu mudar para 3, 2. Então, observe que o par ordenado, como o próprio nome já diz, ordenado. A ordem importa. Então, eu vou botar aqui o ponto RS, vou botar o ponto T, e esse ponto T vai ser o ponto 3, 2. Ó, onde é que está o ponto T? Esse aqui é o ponto 3, 2, né? 3 de x com 2 de y. Então, observe que a ordem do par ela é importante. Então, o ponto 2, 3 ele é diferente do ponto 3, 2. Então, pontos em que as duas coordenadas são positivas, então significa que ele está no primeiro quadrante. Então, se eu tenho ponto do tipo, ó, eu tenho ponto do tipo positivo, positivo, então significa que ele está onde? No primeiro quadrante. Tá bom? Então, pontos do tipo positivo, positivo, esse ponto ele está lá no primeiro quadrante. Professor, quando é que o ponto está no segundo quadrante? O segundo quadrante ele vai estar aqui desse lado, né? Significa que a abscissa ela tem que ser negativa. A abscissa é o valor de A, né? Então, se eu pegar o valor de A e botar menos, ó, então ele vem para o segundo quadrante. Tá vendo? Então, para o ponto ele estar no segundo quadrante, a abscissa tem que ser negativa e a ordenada tem que ser positiva. Então, pontos do tipo ó, menos mais, significa que eu sei que esse ponto ele vai estar lá no segundo quadrante. Tá vendo? Então, se um ponto ele tem primeira coordenada negativa e a segunda positiva, significa que ele está no segundo quadrante. As duas coordenadas positivas, ele está no primeiro quadrante. Tá bom? E no terceiro quadrante? Um ponto vai estar no terceiro quadrante se as duas coordenadas forem negativas.
Então, se as duas coordenadas forem negativas, ele está no terceiro quadrante. Por exemplo, o ponto menos 2, menos 3. Aqui. Menos 2 de x com menos 3 de y. Então, se os pontos têm coordenadas menos, menos, dessa forma aqui, eu já sei que esse ponto ele vai estar lá no terceiro quadrante. Então, pontos do tipo menos, menos, negativo, negativo, ele está no terceiro. Bom, só falta uma última, né? É o mais menos, ou seja, positivo e negativo. Então, positivo e negativo ele só pode estar no quarto quadrante. É o quarto. Então, ó, se ele for positivo, negativo, for um ponto do tipo mais, menos, positivo, negativo, ele vai estar lá no quarto quadrante. Então, se ele é positivo, negativo, ele está no quarto quadrante, tá bom? Então, pontos do tipo positivo, positivo, primeiro quadrante, negativo, positivo, segundo quadrante, negativo, negativo, terceiro, positivo, negativo, quarto. E ponto do tipo 0, y, significa que ele está sobre o eixo y. Tá vendo esse ponto Q aqui, ó? Deixa eu tirar esse ponto R. Então, o ponto P, qual a forma do ponto P, do ponto Q? Ó? O ponto Q é da forma 0, y. Ou seja, se a primeira coordenada é 0, então significa que o ponto ele está sobre o eixo y, tá vendo? Agora, se a segunda coordenada, que é as ordenadas, forem y, né? Desculpe, se a segunda ordenada for 0, se a segunda coordenada for 0, então significa que o ponto ele está sobre o eixo x, tá vendo? Então ele vai ser sempre do tipo x0. Então, se ele é do tipo x0, ele está sobre o eixo x. Se ele for do tipo 0y, então ele está em cima do eixo y. Então, se ele for 0 e a segunda coordenada for positiva, então ele está acima, ele está na parte positiva do eixo y, tá vendo? Se ele estiver na parte negativa, ele vai estar na parte de baixo. Mesma coisa para P. Então, se ele estiver à direita da origem, ele vai ser positivo. Se ele estiver à esquerda da origem, ele vai ser negativo. Tá bom? Então, vocês entenderam a ideia de como encontrar um ponto no plano? Então, por exemplo, aqui a gente tem um plano cartesiano. Vamos localizar aqui o ponto P de coordenada 6, 8. Onde é que está o ponto 6, 8? Então, você caminha 6 à direita e 8 para cima. Então, nosso ponto P está aqui, 6, 8. Tá vendo? Ó, o ponto P, quando projetado, quando a gente projeta o ponto P no eixo das abscissas, ele bate lá no 6, tá vendo? E quando a gente projeta o ponto P no eixo das ordenadas, ele bate lá no 8. Então, isso significa que o ponto P, ele tem coordenadas 6, 8. Beleza? Deu para entender a ideia de para-ordenado e plano cartesiano? Então, todo ponto, todo par ordenado, ele pode ser representado no plano cartesiano. E esse par ordenado, ele representa um ponto, tá bom? Aqui a gente tem um ponto 6, 8, né? Ele é representado por esse ponto aqui. E a gente pode alterar as coordenadas desse ponto, né? Por exemplo, eu vou colocar ele agora, ele vai valer 3, 4, né? Então, o ponto 3, 4 está aqui, ó. 3 de x com 4 de y. Ok? Então é isso, gente. Eu vou dar uma pausa aqui na aula, que já são 9h48, né? Então são questões resolvidas lá da página 34, tá bom? Então vamos fazer aqui. Questão 1. Uma fábrica de camisetas tem custo total mensal dada pela expressão C é igual a 2.000 mais 10 vezes X.
em que X representa a quantidade de camisetas produzidas e C o custo total em reais para produzir X camisetas. Determine o custo total para produzir 1.000 camisetas. Então, eu quero descobrir o valor desse custo. Então, o custo, repare, na verdade, que ele depende da quantidade de camisetas produzidas. Ou seja, há uma dependência entre o custo e a quantidade de camisetas, tá bom? Então, esse custo é dado por 2.000 mais 10 vezes X, onde X é a quantidade de camisetas produzidas. Ora, se eu vou produzir 1.000 camisetas, então qual vai ser meu custo, né? Então, no lugar do X, eu vou substituir por 1.000, tá bom? Então, meu custo vai ser dado por 2.000 mais 10 multiplicado por 1.000 camisetas. Eu vou produzir 1.000, né? Então, 1.000 vezes 10 dá 10.000. Então, meu custo vai ser 10.000. 10.000 mais 2.000 dá 12.000 reais. Então, esse vai ser o meu custo total, tá bom? Para uma produção de 1.000 camisetas. Então, observe que o custo depende de quem? O custo depende da quantidade de camisetas produzidas. Então, dá para a gente observar que o custo é a grandeza, é a variável dependente, e a quantidade de camisetas é a variável independente. Tá bom? Questão 2, determine o valor de x para que se verifique a igualdade. Então, eu quero saber o valor de x, né, de modo que, na verdade, essa igualdade aqui nunca vai ser verdadeira. Né? Porque se você observar a abscissa, aqui é 0 e aqui é 1. Então, esses pares aqui, eles nunca vão ser iguais porque as abscissas são diferentes. Aliás, desculpa, as ordenadas são diferentes, 0, 1. Então, não existe nenhum valor de x aqui de modo que satisfaça essa igualdade. Então, dois pares são iguais se somente se a abscissa do primeiro par, que é 2x menos 1, foi igual à abscissa do segundo par, e a ordenada do segundo par foi igual à ordenada do... Aliás, a ordenada do primeiro par foi igual à ordenada do segundo. Só que aqui é diferente, então a gente nunca vai verificar um valor de x aqui que satisfaça essa igualdade. Então, nesse caso, não é possível. Não é possível determinar o valor de x. Pronto. E na questão 3, ele vai representar, num plano cartesiano, os pares ordenados 1, 2, né? E 2, aqui é menos 1, 2 menos 1. 2 menos 1. Então, o primeiro passo é a gente desenhar nosso plano, né? Já tenho quase pronto aqui. Pronto, está aqui o meu plano. Cada quadradozinho desse aqui vai valer uma unidade, tá bom? Então, o primeiro ponto vai ser o ponto 1, 2. Lembrando que aqui é o eixo das abscissas. Para você lembrar abscissa e ordenada, tem um macetezinho. Né? Então, abscissa, você lembra de abscissa. Então, abscissa é o eixo X. Ordenada é o eixo Y. Então, abscissa ordenada. Então, onde é que está o ponto 1 de X com 2 de Y? Então, aqui está o ponto 1 de X e aqui está o ponto 2 de Y. Então, 1 com 2, onde é que eles se cruzam? Aqui. Então, esse aqui é o ponto 1, 2. Tá bom? Aqui é o ponto 1, 2. E onde é que está o ponto 2 menos 1? Então, 2 de x, então 1, 2 de x, está aqui, com menos 1 de y. Eu vou colocar esse 1 em cima para não... E tá, aqui é 1, tá bom? Então, 2 de x com menos 1 de y. Então, 2 de x com menos 1 de y vai ser esse ponto aqui, né? Esse. Então, aqui está o ponto 2 menos 1. Então, ó, pontos do tipo mais está no primeiro quadrante, né? Positivo e positiva.
Então, eu sei que esse ponto está no primeiro. E pontos do tipo mais menos está no quarto quadrante, né? Então, se eu souber as coordenadas dos pontos, eu tenho como descobrir em que quadrante ele está, sem precisar colocar esse ponto no quadrante, né? Então, mais menos, você já sabe que está no quarto quadrante, tá bom? Agora vamos lá para os exercícios de aplicação desse módulo. Deixa eu copiar aqui, deixa eu trazer para cá os exercícios. Questão 2 e 3. Questão 1. Questão 2. E questão 3. Vamos fazer as extras também, a 4 e a 5. Vamos fazer logo essas 3 questões? Determine os valores de x e y para que se verifique a igualdade. Então, para esses dois pares serem iguais, o que é que deve acontecer? A abscissa do primeiro ponto, que é 3x menos 2, tem que ser igual à abscissa do segundo ponto, e a ordenada do primeiro ponto tem que ser igual à ordenada do segundo ponto. Então, tem que satisfazer essas duas condições, tá bom? Então, 3x menos 2 é igual a 10. Isso aqui significa que 3x é igual a 10 mais 2, né? Porque o menos 2 passa somando. A soma vai dar 12. E o triplo desse número é 12, então esse número só pode ser 4, né? Ou seja, x vai ser igual a 12 dividido por 3, que é 4. Então, x tem que ser 4. E o y tem que ser 8, né? Porque 8 menos 4 é 4. Ou seja, o menos 4 passa somando. Então, y tem que ser igual a 8. Então, os valores de x e y é, o y tem que ser igual a 8 e o x tem que ser igual a 4. Tá bom? Então, se o x for 4, 3 vezes 4, 12 menos 2, 10. E se o y for 8, 8 menos 4, 4. Tá bom? Aqui é a primeira questão. Segunda questão, represente no plano os pares ordenados. Então, vamos desenhar nosso plano aqui. Aqui. Então, eixo das abscissas é o x, abscissa. Eixo das ordenadas é o y. Então, ponto 2, 3. Então, vamos colocar logo aqui, né? 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Acho que aqui já dá. 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Onde é que está o ponto 2 de x com 3 de y, né? Então, 2 com 3. Então, a gente conta 1, 2 de x, 1, 2, 3 de y. Aqui é o ponto 2, 3. 2 de x com 3 de y. Aqui está o ponto 2, 3. Onde é que está o ponto menos 2, 3? Então, menos 2, 3 é menos 2 de x, menos 2 de x, o menos 2 está aqui, com 3 de y, que está aqui em cima, né? Menos 2 com 3. Então, deve ser esse ponto aqui. Então, aqui é o ponto menos 2, 3.
Onde é que está o ponto menos 2, menos 3? Então, menos 2 de x com menos 3 de y. Então, vai ser esse ponto aqui. Então, esse ponto aqui é o ponto menos 2, menos 3. E é óbvio que é um ponto que está lá no terceiro quadrante, né? Porque as duas coordenadas são negativas. Menos 2, menos 3. E o ponto 2, menos 3. 2 de x. 2 de x com menos 3 de y. Então, está aqui, né? Nosso ponto. Observe que forma um retângulo, né? É o ponto 2, menos 3. Então, ó, positivo, positivo, primeiro quadrante, né? Negativo, positivo, segundo, negativo, negativo, terceiro, positivo, negativo, quarto. Aqui está a representação dos pares no plano. E por fim, questão 3, para se calcular o consumo mensal em kWh de um aparelho eletrodoméstico, usa-se a seguinte expressão. Então, o consumo é dado por P vezes H vezes D, em que C é o consumo, P é a potência do aparelho em watts, H é o número de horas de uso por dia, né? E D é o número de dias de uso por mês. Então, o professor Sérgio instalou em seu banheiro um chuveiro elétrico cuja potência é 2.500 watts. Né? Então, já tem uma primeira informação. A potência é 2.500 watts. A família do professor é composta por 5 pessoas e cada uma delas toma 2 banhos por dia com duração de 10 minutos cada banho. Então, eu tenho 5 pessoas, cada uma delas toma 2 banhos, 10 minutos por dia. Então, cada dia o banheiro vai ficar, aliás, o chuveiro vai ficar ligado quantos minutos? Então, eu tenho 5 pessoas. Elas tomam 2 banhos por dia durante 10 minutos. Então, 5 vezes 2, 10. 10 vezes 10, 100. Então, 100 minutos. Então, por dia, o banheiro ele fica ligado. Aliás, o banheiro não, o chuveiro ele fica ligado 100 minutos, tá bom? E aí 100 minutos a gente transforma em horas, né? Lembrando que 1 hora tem 60 minutos. 60 minutos, então 100 minutos vão ter quantas horas? A gente monta uma proporção aqui, né? A gente descobre 1 vezes 100, 60 vezes x. Então 60x é igual a 100. Logo, x é igual a 100 sobre 60. Dividindo 100 por 60, que dá a mesma coisa que 10 dividido por 6, né? Vai dar uma dízima. Então, eu vou deixar esse número aqui na forma de fração irredutível, tá bom? Para não dar valor aproximado. Então, x vai ser igual a... Corta, corta, 10 sextos é o mesmo que 5 terços de hora. Tá bom? Então, 100 minutos equivale a 5 terços de hora. E esse x aqui vai ser o meu valor de H, né? Que é minhas horas. Então, a hora é 5 terços. 5 terços. H vai ser 5 terços de horas, que equivale a 100 minutos por dia. Durante 30 dias. Então, a quantidade de dias D é igual a 30. Então, o meu consumo C vai ser igual ao produto desses 3 caras, né? Que é P vezes H vezes D dividido por B. Então, qual é o valor de P, que é a potência do chuveiro? 2.500. Vezes. Qual a quantidade de horas por dia que ele fica ligado? Ele fica ligado 5 terços de hora, que é 100 minutos. 5 terços. Vezes a quantidade de dias que ele fica ligado. Ele fica ligado 30 dias. Tudo isso dividido por 1.000. Ó, eu tenho 3 zerinhos em cima, então já vou simplificar, tá bom? 3 zerinhos com 3 zerinhos. Então, vai ser justamente esse produto aqui, ó. 25 vezes 5 vezes 3 dividido por 3. Observe que eu tenho aqui 3 multiplicando e 3 dividindo. Eu já cancelo, já simplifico, porque vai dar 1. Né? Então, vai sobrar 25 vezes 5, que é a resposta. Né? Então, 25 vezes 5 vai dar
125. Então, meu consumo aqui foi de 125 kWh. Então, só com chuveiro a gente consome nessa casa 125 kWh mensalmente. Tá bom? Essa aqui é a letra C. Deixa eu dar um print dessas questões, mando lá no grupo. Vou aproveitar e fazer as questões extras também. Fazer a 4 e a 5, tá bom? Bora lá, Enem. Questão do Enem. Prefeito de uma cidade deseja construir uma rodovia para dar acesso a outro município. Para isso, foi aberta uma licitação na qual concorrem duas empresas. A primeira, ela cobrou R$100 mil por quilômetro construído, certo? Acrescidos de um valor fixo de R$350 mil. Enquanto a segunda cobrou 120 mil por quilômetro construído, acrescidos de um valor fixo de 150 mil reais. As duas empresas apresentam o mesmo padrão de qualidade dos serviços prestados, mas apenas uma delas poderá ser contratada. Do ponto de vista econômico, qual equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das duas propostas apresentadas? Então, vai haver uma determinada quantidade em quilômetros em que essas duas empresas elas vão apresentar o mesmo preço, né? Então, vamos tentar encontrar uma receita, né? Para a gente descobrir qual vai ser o preço pago por cada empresa. Quanto é que a prefeitura vai pagar por quilômetro rodado a cada empresa? Observe que a primeira empresa ela cobrou R$100 mil por quilômetro construído. Isso significa que a cada quilômetro a prefeitura tem que pagar 100 mil. Então, se a empresa constrói 1 quilômetro, 100 mil, 2 quilômetros, 200 mil, 3 quilômetros, 300 mil, ou seja, eu vou ter 100 mil multiplicado pela quantidade de quilômetros. E para N quilômetros, eu vou ter 100 mil vezes N, não é isso? E ainda a gente vai ter uma parcela fixa de 350 mil reais. Então, a primeira empresa, que eu vou chamar de empresa A, o valor que a prefeitura vai pagar vai ser 100 mil multiplicado pela quantidade de quilômetros, que ela é representada por N. 100 mil, N. Tá vendo que ele dá o N aqui? 100 mil vezes N. Então, se eu construo 1 quilômetro, 100 mil. 2 quilômetros, 200 mil. 3 quilômetros, 300 mil. N quilômetros, 1000 vezes N. E ainda a prefeitura vai ter que pagar uma parcela fixa, né? Mais uma parcela fixa de 350 mil reais. Então, isso aqui é a expressão da primeira empresa. Observe que o preço que a prefeitura vai pagar, que é o A, ele está condicionado à quantidade de quilômetros que a empresa vai construir, né? Então, depende desse N aqui. Já a empresa B, ela cobra 120 mil por quilômetro construído, ou seja, 120 mil vezes N. Mais uma parcela fixa de quantos? 150 mil reais. 150 mil reais, tá vendo? Pronto. Então, aqui é os preços das duas empresas, né? Do ponto de vista econômico, qual equação possibilitaria encontrar a extensão da rodovia que tornaria indiferente para a prefeitura escolher qualquer uma das duas propostas? Então, se é indiferente, significa que o preço da empresa A vai ser igual ao preço da empresa B. Tá bom? Então, quando é que a empresa A vai ter o mesmo preço da empresa B? Só é a gente igualar as duas equações, é o que a gente vai fazer. A empresa A
é 100 mil N mais 350 mil. É igual. A empresa B é 120 mil N mais 150 mil. O que é que a gente vai fazer aqui? Observe que ambas as empresas, né, ambas as parcelas aqui, elas têm um fator comum. Por exemplo, esses 100 mil aqui, esses 100 mil, na verdade, eu posso escrever como 1000 multiplicado por 100N, né? Porque 1000 multiplicado por 100 vai dar 100 mil. Mais 350 mil, eu posso escrever como 1000 vezes 350. Tá bom? 1000 vezes 350, que é 350 mil. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Ó. O 120 mil N eu posso escrever como 1000 multiplicado por 120N mais o 150 mil eu posso escrever como 1000 multiplicado por 150. Observe o seguinte, que todas as parcelas elas têm um fator comum, um fator em comum, né? Que no caso é o 1000. Né? Aqui eu tenho 1000 como fator comum, ou seja, um produto em comum, que é o 1000. Aqui também eu tenho 1000 como fator comum. Então a gente fatora, né? A gente fatora essa expressão. O que é fatorar? Fatorar é transformar uma soma numa multiplicação. Então, o tipo de fatoração que a gente vai utilizar aqui é o fator comum. A gente pega o fator comum e coloca ele em evidência. Então, o fator comum não é 1000, e a gente divide. É como se a gente pegasse esse 1000 aqui e puxasse ele para frente. Né? Então, o que é que sobra aqui? Sobra o 100N mais 350. Né? Porque aqui, como isso aqui é um produto, aqui quando você aplica a distributiva, volta para o que era antes. Então, a gente transformou uma soma em um produto. Tá bom? Isso aqui é fatorar. Mesma coisa a gente faz do outro lado. Ó. Puxa o 1000, coloca em evidência, aí vai sobrar 120N mais 150. E aqui a gente pode simplificar, já que como aqui a gente tem um produto, a gente simplifica o 1000 do lado direito com o 1000 do lado esquerdo, ou a gente poderia passar esse 1000 dividindo, né? E 1000 dividido por 1000 daria 1. Então, como eu simplifiquei, sobrou o que aqui? Ó? Sobrou 100N mais 350 no lado esquerdo, e aqui sobrou 120N mais 150 do lado direito. Então, essa aqui seria a expressão simplificada, né? Seria a expressão simplificada, que seria 100N mais 350, 100N mais 350, 120N mais 150. Letra A. Então, a gente só igualou as duas equações e simplificou. Não fez nada demais. E a questão 5, um ponto P desloca-se sobre uma reta numerada e sua posição P em metros, em relação à origem, é dada em função do tempo, em segundos. Então, está aqui. Ó. Então, esse ponto P de T aqui, ele está se deslocando nessa reta em função do tempo. Determine a posição do ponto P no instante T igual a zero. Então, como eu tenho a minha expressão aqui já, ó, P em função de T é dado por 2, que multiplica 1 menos T mais 8T, eu quero encontrar o P de zero. Ou seja, quando o tempo é zero, eu quero achar a minha posição quando o tempo é zero. Basta eu substituir onde tem T na minha expressão por zero. Então, vai ficar 2 multiplicado por 1 menos zero, porque o T é zero, tá bom? Mais 8 vezes zero, porque o T é zero. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 1 dá 2, e aqui dá zero. Então, a posição inicial P0 é 2. Bom? P0 é igual a 2. Deixa eu mandar o print dessas duas questões.
E agora a gente vai voltar lá para a página 34. Vamos voltar lá para a página 34 agora. A gente vai falar sobre a definição de função. Vamos definir agora o que é uma função. Página 34. Definição de função. Para a gente definir o que é uma função, primeiro a gente vai falar sobre algumas coisas antes. Definição de função. A gente vai falar um pouco sobre... Primeiro a gente vai falar sobre produto cartesiano. O que seria um produto cartesiano? Produto cartesiano. Então, quando a gente estudou conjuntos, né? A gente viu que conjuntos eram representados por letras, né? Letras maiúsculas, e os elementos eles eram enumerados entre chaves, separados por vírgula. Então, vamos considerar aqui dois conjuntos A e B. Então, o conjunto A ele é formado pelos elementos 1, 2 e 3. E o conjunto B ele é formado pelos números 4 e 5. Tá bom? Então, vamos listar aqui todos os elementos, todos os pares ordenados possíveis, de modo que o primeiro elemento do par ele está no conjunto A e o segundo elemento do par ele está no conjunto B. Então, vamos fazer essa enumeração. Então, bora lá. Então, o primeiro elemento vai ser 1, 4, depois 1, 5. Então, a gente já listou todos os elementos que começam com 1. Agora, a gente vai listar todos os elementos que começam com 2. Aí, eu vou ter o 2, 4 e o 2, 5. Tá bom? Já listamos todos os elementos que começam com 2. E agora, a gente vai listar todos os elementos que começam com 3. Então, eu tenho o 3, 4 e o 3, 5. Então, observe aqui que a gente criou todos os pares ordenados, tá o quê? O primeiro elemento, que é a abscissa, ele pertence ao primeiro conjunto A. E o segundo elemento, que é a ordenada, ele pertence ao conjunto B. Tá bom? Então, o conjunto formado por todos esses pares ordenados aqui, ele é chamado de produto cartesiano de A por B. Ele é representado dessa forma aqui. Então, se eu tenho dois conjuntos A e B, então a gente chama de produto cartesiano AB, né? A relação de tal modo que eu vou formar pares XY, pares ordenados XY, tá o quê? O X, que é o primeiro elemento, ele pertence ao conjunto A, e o Y, que é o segundo elemento, ele pertence ao conjunto B. Então, isso aqui que é o par ordenado, aliás, o produto cartesiano, tá bom? Então, o produto cartesiano são todos os pares formados, pares ordenados, tal que o primeiro elemento ele pertence ao primeiro conjunto, e o segundo elemento ele pertence ao segundo conjunto, tá bom? Então, isso que é produto cartesiano. Para a gente encontrar a quantidade de elementos do produto cartesiano, né? Se eu quiser, por exemplo, encontrar a quantidade de elementos do produto cartesiano AB, ou seja, número de elementos de A vezes B. Então, o número de elementos do produto cartesiano, A por B, vai ser justamente a quantidade de elementos em A multiplicado pela quantidade de elementos em B. Qual o número de elementos de A? 3. Qual o número de elementos de B? 2. 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho 6 elementos aqui, né? Ou seja, 6 pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso aqui que é um produto cartesiano, tá bom? Agora a gente vai falar sobre uma relação binária.
Então, o que seria uma relação binária? Então, considerando o produto cartesiano entre dois conjuntos, vamos falar um pouco sobre o que seria a relação binária. Eu coloquei para gravar? Coloquei. Então, dado um produto cartesiano, a gente pode tomar como exemplo esse produto cartesiano aqui em cima, né? A gente pode retirar um subconjunto desse conjunto formado por esses pares, né? Então, lembrando que isso aqui, na verdade, o que a gente fez aqui é um conjunto de pares e ele veio dessa relação, desse produto cartesiano, A cartesiano B. Então, A cartesiano B vai ser todos os pares ordenados, está o quê? O primeiro elemento pertence ao primeiro conjunto e o segundo elemento pertence ao segundo conjunto. Então, a gente montou aqui esses pares, né? Que é dado por esse A cartesiano B. Uma relação binária é um subconjunto desse produto cartesiano. Certo? É um conjunto que está aqui dentro. Eu posso tomar um subconjunto e criar uma relação binária. Então, se eu considerar o produto cartesiano AB, eu vou retirar desse produto cartesiano um subconjunto. E eu vou chamar esse subconjunto de R. Tá bom? Então, aqui eu vou retirar os elementos 1, 4, 2, 5 e 3, 4. Observe que esse conjunto R, ele é um subconjunto, ou seja, ele está contido em A cartesiano B, né? Ou seja, uma relação binária, ela é um subconjunto de um produto cartesiano. Nesse caso aqui, essa relação R aqui, que eu estou chamando de relação binária, ela vai ser um subconjunto do cartesiano A cartesiano B, desse conjunto aqui de cima. Então, observe que 1, 4 está aqui, 2, 5 está aqui, 3, 4 está aqui. Ou seja, esse conjunto R, ele é um subconjunto de A cartesiano B. Então, se você tiver dois conjuntos A e B não vazios, qualquer subconjunto de A cartesiano B, ele é chamado de relação binária, ou simplesmente relação de A e B. Só isso. Se eu pegasse só esse elemento aqui, professor, 1, 4, não tem problema. Esse 1, 4, como ele é um elemento, então ele vai estar contido em AB, ele pertence a AB, e o subconjunto 1, 4 também vai estar contido em AB, logo esse 1, 4 seria uma relação binária, não tem problema. Desde que seja um subconjunto de A cartesiano B, então ele sempre vai ser uma relação binária. Então, relação binária é isso, tá bom? Agora que vem a ideia de função. Vamos construir a ideia de função agora. Então, nessa relação de cima, nessa relação R, que a gente acabou de construir, eu vou reescrever ela aqui novamente. Eu tenho 1, 4, 2, 5 e 3, 4. Onde o conjunto A era formado pelos elementos 1, 2 e 3, né? E B era formado pelos elementos 4 e 5. Então, vamos considerar o par ordenado 1, 4. Olha para esse par ordenado 1, 4 aqui. O 1, ele é elemento de A. O 4, ele é elemento de B. Não é isso? Bora lá. O segundo par é o 2, 5, né? O 2 é elemento de A, o 5 é elemento de B. E, por fim, o 3, 4. O 3 é elemento de A, o 4 é elemento de B. Ou seja, o 1 está em correspondência com 4, o 1 está em correspondência com 4, o 2 está em correspondência com 5, e o 3 está em correspondência com o 4. Então, nessa relação aqui, cada elemento do conjunto A, ele está ligado a um único, ele está em correspondência a um único elemento do conjunto B. Então, por esse motivo,
Isso aqui é chamado de função. Então, o que é uma função, professor? Então, gente, ó, muita atenção nisso aqui. Uma função é uma relação entre dois conjuntos, de modo que todo elemento que está no primeiro conjunto, ele tem que estar relacionado a um único elemento no segundo conjunto. Tá bom? Então, observe que cada elemento que está, aliás, todo elemento que está em A, no caso é 1, 2 e 3, ele está relacionado a um único elemento em B. Isso que é função, tá bom? Professor, se tivesse um outro elemento aqui, o 4, e o 4 não tivesse relacionado com ninguém, é função? Não, não é função. Então, todo elemento que está em A tem que estar relacionado a um único elemento em B. Professor, se esse número 1 aqui, se ele estiver relacionado com 4 e com 5 ao mesmo tempo, é função? Não, não é função. Porque, como a própria definição de função está falando, ó, todo elemento que está no primeiro conjunto, ou seja, o 1, 2 e o 3, ele tem que estar relacionado a um único elemento no outro conjunto. Tá bom? Então, o 1 está com 4, o 2 está com 5 e o 3 está com 4. Então, cada um que está no conjunto A está relacionado a um único elemento que está no conjunto B. Então, definição de função. Então, se você tem dois conjuntos A e B, de modo que eles não sejam vazios, a gente vai chamar de função de A em B uma relação de f de A em B. Então, gente, isso aqui ó, é uma função que parte do conjunto A e vai para o conjunto B. Então, isso aqui vocês vão ver muito, isso aqui, que é a definição de função. F é a função, o A é o conjunto de partida, o B é o conjunto de chegada. Então, isso aqui é uma relação F de A em B, em que cada elemento que está em A, ele tem que estar em correspondência com o único elemento que está em B. Tá bom? E aí, a gente forma o par x, y, onde x pertence a A e y pertence a B. Observe que a função, ela é uma relação, né? Nem toda função, aliás, nem toda relação, ela é uma função, mas toda função é uma relação entre dois conjuntos, tá bom? Por exemplo, esse produto cartesiano aqui é uma relação, mas não é função. Isso aqui não é uma função, porque eu tenho aqui o 1 ligado com 4 e o 1 ligado com 5, isso não pode. Então, o primeiro elemento ele tem que estar ligado a um único elemento no conjunto B, né? Então, por exemplo, aqui um 4 e um 5, eu tenho, saindo do conjunto A, eu tenho aqui 1 em correspondência com 4 e, ao mesmo tempo, o 1 está em correspondência com 5. Isso aqui não pode. Então, nem toda relação é função, mas toda função ela é uma relação entre dois conjuntos, tá bom? Então, essa anotação aqui, essa aqui, f de A em B, ela representará uma função cujo nome é f. Então, aqui eu tenho uma função f. Poderia ser outras letras, né? G, H, vocês vão ver outras funções, a letra não importa. É só para a gente representar a função, chamar a função. Então, aqui eu tenho uma função f e ela é definida do conjunto A para o conjunto B. Tá bom? E a gente lê isso aqui, função de A em B. Então, a gente utiliza essa notação aqui. Bom? Então, as funções elas são geralmente indicadas por letras minúsculas, como F, G, H. Existem algumas maneiras da gente representar uma função. Só que essa representação, eu vou deixar para a próxima aula, porque como só faltam 3 minutos, né, não vai dar tempo da gente fazer essa representação. Então, só recapitulando, então uma função ela é uma relação entre dois conjuntos, tá bom? A gente representa uma função por uma letra minúscula, esses A e B são conjuntos, o A é o conjunto de partida, o B é o conjunto de chegada. Então, para ser função, o que é que deve acontecer?
todo elemento que está no conjunto A, ele tem que estar relacionado a um único elemento no conjunto B. Por exemplo, eu vou dar uma ideia bem simples de função. Então, vocês podem pensar em função como se fosse uma máquina. Uma maquininha qualquer. Então, essa minha máquina aqui, eu vou chamar de máquina F. Ela tem uma entrada, eu vou pegar um número e vou colocar ele aqui na entrada. Esse número que eu vou colocar na entrada, ele pertence ao conjunto A. Então, vamos supor que o meu conjunto A seja formado pelos números 1, 2 e 3. E aqui eu tenho o meu conjunto de saída, que é o conjunto B, né? Conjunto B. Então, imagine que eu vou pegar um elemento, eu vou colocar dentro da máquina F. A máquina F ela vai transformar esse elemento. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Vou dar 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo. Essa máquina F aqui, ela faz o seguinte. Ela pega o número e dobra esse número. Ela faz isso. A minha máquina, ela pega o número que está em A e dobra esse número, tá bom? Então, por exemplo, se eu pegar o número 1 e colocar na minha máquina F, a entrada vai ser 1. E a saída vai ser quanto? Quem é o dobro de 1? É 2. Ou seja, eu tenho aqui o par 1, 2. O elemento 1, ele foi transformado por essa função no elemento 2. Quando você pega o 2 aqui, que você coloca na maquininha, ele vai sair o quê? O dobro de 2, que é quanto? 4. Então aqui eu tenho o par 2, 4. Quando eu coloco o 2 na máquina, ele vai me dar 4. E quando eu coloco o 3 na maquininha, ele vai sair quanto? Vai sair 6, né? Porque 3, aliás, porque 6 é o dobro de 3. Tá bom? Isso aqui é uma função? É. Observe que todo elemento que está em A, ele foi transformado em um elemento que está em B. Tá bom? Então, 1, ele virou 2, o 2 ele virou 4, o 3 ele virou 6. Aí, por exemplo, professor, eu botei o 0 aqui. E aí, na hora que eu coloco o 0 na maquininha, vai dar 0. Só que o 0 não está em B. Então, o 0 ele não tem correspondente em B. Então, isso aqui não é função. Porque está sobrando um elemento aqui em A que não tem nenhum correspondente em B. Tá bom? Então, isso aqui não seria função. Nesse caso aqui, se eu botar um elemento aqui que não tenha um correspondente lá. Então, mas isso aqui é uma função, né? Se eu retirar o 0, isso aqui é uma função. Vocês podem pensar em função como se fosse uma máquina, né? Uma transformação, que pega elementos que estão no primeiro conjunto e transformam em elementos que estão no segundo conjunto. Tá bom? Ficou claro a definição de função, a ideia de função?